Bom, gente, esse é o nosso curso de Engenharia de Bioprocessos que eu estou fazendo por meio de videoaulas. Então, eu decidi fazer esse projeto justamente para ajudar os alunos de graduação que estão cursando o curso em disciplinas que muitas vezes são bem complexas para o entendimento em sala de aula, porque muitas vezes nós temos professores que não ajudam em termos de didática, em termos de explicação, e eu tinha muita essa dificuldade durante a graduação. Eu sou formado em Engenharia de Bioprocessos pela Universidade Federal do Pará e eu estou fazendo esse projeto de forma didática e grátis, né, para quem quiser acompanhar e ver as videoaulas aqui que vai ajudar. Então, como eu organizei? Eu organizei por blocos, que são por semestres. Então, nós vamos ter o bloco 1, que é dedicado a todas as disciplinas de todos os semestres. Então, nós vamos ter muitas novidades aqui no canal também para vocês. E nós vamos começar com o cálculo 1. E aí nós vamos ter aulas que vão ser dedicadas somente para exercícios. Nós vamos fazer alguns exercícios em relação a funções e modelos, que é a primeira parte, mas nós vamos ter funções e modelos parte 1 só para exercícios. Depois a gente vai seguindo com o conteúdo de cálculo 1 e eu espero que vocês gostem. Bom, a nossa bibliografia base para esse módulo de cálculo 1 vai ser os livros do Sturte, que é um livro de fácil acesso, que ele é bem didático para quem vai introduzir o cálculo, volume 1. E nós temos o livro do Enton também, que é um livro bem didático para quem vai introduzir cálculo. Então, todas as nossas atividades elas vão ter base nessas bibliografias. Mas também nós vamos fazer exercícios que são aplicados à engenharia de bioprocessos, para entender como a gente vai aplicar cada tópico nos bioprocessos. Bom, então o que seria as funções, os modelos? O que a gente vai ver durante esse módulo de funções e modelos parte 1? E até a finalização de funções. Nós vamos ver a introdução ao estudo do cálculo, né? Nós vamos discutir o que é uma função, qual é a importância dessa função, como a gente pode aplicar essa função. Nós vamos ver que existem vários tipos de representações de funções, que vão desde equações, tabelas, gráficos, expressões verbais, interconexão entre essas representações. Nós vamos ver como nós podemos manipular funções, combinações, transformações de gráficos, utilização como modelos matemáticos de fenômenos reais, especificamente quando a gente for ver a parte de aplicação nos bioprocessos propriamente ditos. Nós vamos ver aplicações dos em diferentes áreas, tanto da ciência quanto da engenharia, e principalmente da engenharia de bioprocessos. Tecnologia no estudo de funções, uso de calculadoras gráficas, softwares, vamos ver os softwares, principalmente os que são grátis, que são de mais fácil acesso para alunos, porque muitas vezes na faculdade a gente vê softwares que às vezes a gente não tem acesso, que às vezes é difícil conseguir, então nós vamos ver os que são mais acessíveis e que têm as mesmas funções dos tradicionais. Então você pode se inscrever no canal e se você gostar do conteúdo, você curte e se inscreva. Bom, assim, a primeira parte nós vamos ver como nós podemos representar funções. Então, como nós podemos representar funções? Antes da gente explicar o conceito propriamente dito de funções, nós podemos representar uma função por meio de uma fórmula. Então, uma fórmula ela pode nos dizer que algumas determinadas variáveis, o que são as variáveis? Aqueles componentes que nós trabalhamos em um determinado problema, em uma determinada regra. Um está em função do outro. O que quer dizer que um está em função do outro? Um depende do outro. Então, a primeira forma que a gente pode representar uma função seria por meio de quê? De uma fórmula. Então, o exemplo que nós trazemos aqui seria a área de um círculo que depende do raio. Ou seja, a área desse círculo está em função do raio. A área está em função do raio. Então, o exemplo que nós podemos ver é uma circunferência tradicional que ela tem um raio. O que é o raio? É a metade do diâmetro. Então, o diâmetro é todo esse valor que vai de uma extremidade a outra numa circunferência. O raio é a metade desse valor. Então, como é que nós calculamos isso? Nós calculamos a área por meio do π, que é uma constante, que tem um valor específico, vezes o raio ao quadrado. Essa é a fórmula. Então, o que a gente percebe? Que a área vai depender do raio. São valores diretamente proporcionais. Se eu aumento a minha área, teoricamente eu aumento o meu raio.
Então, são valores que estão um em função do outro. Então, a área de uma circunferência ela nada mais nada menos do que uma fórmula que representa uma função. Então, eu posso dizer que a função, né, a área está em função do raio, que é igual a constante π vezes esse raio ao quadrado. Isso aqui não deixa de ser uma função. Então, se é para a gente ver se isso realmente é verdade, se a gente aumenta o raio desse círculo, a gente vai ter uma circunferência maior e, consequentemente, uma área maior. Então, só para a gente ver aqui na prática, digamos que nós temos uma circunferência de 2 centímetros. E aí a gente joga na fórmula. E aí a gente vai obter uma área de 4π centímetros quadrados. Mas se a gente aumenta esse raio para 5 centímetros quadrados, colocando na fórmula, a gente vai obter uma área de 25π centímetros quadrados. Então, a gente percebe, quanto maior for meu raio, maior a minha área. Então, essa é uma forma da gente representar uma função. A função, nesse caso aqui, está representada em fórmula, onde eu tenho que o meu raio, em função da minha área, é π vezes o raio ao quadrado. Eu tenho o raio e a área como componentes que um está em função do outro. Outra maneira da gente representar uma função é por meio de tabela. A gente vai ver quando a gente for construir gráficos, a gente pode representar uma função por meio de tabelas. Aqui a gente tem duas variáveis, a variável tempo, que está em anos, e a variável população, que é o número de pessoas em bilhões. Então a gente percebe que na década de 1900 nós tínhamos 1 bilhão e 600 milhões de pessoas. Na década de 1950 nós tínhamos 2 bilhões e 560 milhões de pessoas. Então, de acordo com que as décadas vão passando, a população vai aumentando. Então, aqui em 2000 nós já tínhamos uma população de 6 bilhões e 80 milhões de pessoas. Então, a tabela ela nos dá uma noção se está crescendo, se está decrescendo. Então, aqui, ó, a gente também pode fazer por meio de uma fórmula também, né? Então, nós podemos representar tanto por fórmula quanto por tabela. Outra maneira de representar uma função é por meio de uma regra. Essa regra ela pode vir estipulando e dando algumas coisas que vai depender, que vai dar duas variáveis que vão depender uma da outra. Nesse caso aqui seria o custo de enviar uma carta preferencial pelo correio, vai depender do peso. Então, o custo de você enviar uma carta vai depender do peso dessa carta. Quanto maior for o peso de uma carta, ou seja, quanto maior for a escrita, maior vai ser cobrado para enviar essa carta. Então, a gente tem uma fórmula que permite calcular isso. Mas isso aqui é uma regra. Eu estou gerando uma regra. Quanto maior eu tenho o peso dessa carta, maior ela vai ser gerado o preço para ela ser entregue. Outra maneira que é muito, muito, muito comum dentro da área de funções é o gráfico. Acho que é o que é mais utilizado, aqui é muito importante. E a gente tem noção por quê? O gráfico ele vai gerar o comportamento da minha função. Muitas vezes a gente não consegue entender esse comportamento por meio da fórmula, porque na fórmula nós só vamos obter o resultado, mas o gráfico ele vai gerar esse entendimento e esse comportamento da função. Então aqui seria a aceleração vertical do solo registrado por um terremoto durante um terremoto em função do tempo. Então nós temos a aceleração em função do tempo. As duas variáveis. A variável tempo depende da variável aceleração. Então, quanto maior o meu tempo aqui, a gente pode ver a área que esse terremoto está atuando. Então, a gente percebe que às vezes essa área vai aumentar, às vezes essa área vai diminuir, dependendo do tempo. Então, aqui a gente tem uma variável dependendo da outra, mas a gente consegue ver o comportamento, que em alguns casos está menor, outros casos estão maiores. Aqui, ó, entre 15 e 20 segundos, o terremoto foi muito grande. Foi muito grande a área alcançada por esse terremoto. Então, a gente consegue entender um pouco desse comportamento. Então, a gente viu as 4 maneiras de representar uma função. Agora, nós vamos entender o conceito de função propriamente dito. O que seria, então, uma função? Para a gente entender a função de uma maneira mais por meio de uma analogia, se torna mais fácil a gente entender a função como se ela fosse uma máquina. Uma máquina que eu tenho algo
e que eu vou transformar em outra coisa. É como se fosse uma máquina de codificação. Eu codifico algo que vai entrar, dados que vão entrar, e eu codifico como eu quero que eles saiam. Então essa máquina ela vai pegar valores de entrada e aí ela vai transformar esses valores de entrada em valores de saída, que é o meu resultado. E aí essa máquina eu posso programar ela como eu quiser. Que nesse caso, o que seria essa programação? Seria a função propriamente dita. E aí eu pego valores de entrada e aí eu consigo valores de saída, que são meus resultados. Então a gente tendo em mente que a função ela parte desse princípio, então partindo desse raciocínio, a função é nada mais nada menos do que uma máquina que codifica um valor de entrada e transforma num valor de saída. E esse valor, essa codificação é a função propriamente dita. Bom, quando a gente fala dessa máquina na vida real, a gente tem a função das calculadoras. A calculadora não é nada mais nada menos do que uma máquina que vai codificar esses valores. Então, para a gente começar a ter um pouco de noção desse conceito de função, é extremamente importante a gente tentar fazer essa analogia de forma mais prática e mais simples. Então, se você digita raiz quadrada de 9 numa calculadora, a calculadora vai lá, ou seja, raiz quadrada de 9 é o valor de entrada. E aí vai sair um valor de saída, que é o resultado, que seria 3, raiz quadrada de 3. Então é isso, você coloca a raiz quadrada de 9, que é o valor de entrada, e aí a calculadora codifica para o resultado, que é o valor de saída, que seria o 3. E quando dá erro? Então as máquinas elas podem dar erros também, assim como uma função. Então se a gente for tentar entender raiz quadrada de números negativos, não existe raiz quadrada de números negativos nos números reais, no conjunto dos números reais. Então, obviamente, que a calculadora ela não vai conseguir codificar esse valor. Então, esse valor vai dar erro. E aí não vai ter um valor de fato. Então, isso quer dizer que o menos 4 ele não faz parte do domínio dessa função. O que seria o domínio? Mais lá na frente a gente vai conversar mais aprofundado sobre isso. Mas, no primeiro momento, o domínio ele é basicamente os valores de entrada que você coloca na função. Ou seja, na máquina que você está utilizando. Essa máquina aqui, no caso, seria uma calculadora. E aí você não pode usar o menos 4 como entrada, porque a função não sabe o que fazer com ele. Isso quando ele está dentro de uma raiz. Mas aí você pode usar o menos 4 fora de uma raiz. Então, como a gente começou a falar de domínio, o que seria o domínio? É a lista de valores que você pode colocar na função ou na calculadora sem dar um erro. Porque aí, se você tem um domínio, você tem que necessariamente ter um valor de saída. Então, se eu coloco um valor ali, ele tem que ser um valor que não dê erro na função ou na calculadora. E aí, para ter um valor de saída, que é meu resultado, daquilo que eu programei para codificar. O que seria essa programação para codificação? A função. Então, cada função vai ter um comportamento específico. Assim como existem vários tipos de funções, como funções do primeiro grau, do segundo grau, funções exponenciais, funções logarítmicas, é como se cada tipo de função desse fosse uma programação diferente, para sair um resultado diferente. Por exemplo, um valor de entrada 1, por exemplo, numa função do primeiro grau, vai ser um valor de saída diferente de um valor 1 de entrada numa função do segundo grau, de uma função exponencial. Então aí vai depender do modelo de configuração da tua função, como ela foi programada para gerar os resultados que são meus valores de saída. Então, no exemplo da raiz quadrada, o domínio são todos os números maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque não pode ter número negativo. Porque se tiver número negativo dentro da raiz, como a gente conversou, por exemplo aqui, isso aqui não pode acontecer. Menos 2, não pode. Raiz quadrada de menos 4, não pode. Raiz quadrada de menos 10, por exemplo, não pode. Então, raiz quadrada de números negativos não vai existir, vai dar erro, vai quebrar a máquina. Então, a gente fala que o domínio vão ser todos os números, né, maiores ou iguais a zero. Por quê? Porque eu não posso ter número negativo, não posso ter número menor que zero. Então, a gente vai fazer umas certas representações para o domínio. A gente pode representar isso na forma de propriedade, mas lá na frente a gente vai fazendo com calma e a gente vai entendendo como é que isso ocorre. Então, outra forma que a gente tem de ver as funções, como elas se comportam, é por meio do diagrama de setas.
Esse diagrama ele mostra tanto os valores de entrada, que é o domínio, que eu já expliquei, e os valores de saída, que são as respostas dessas codificações desses valores de entrada. Então, por exemplo, aqui, o exemplo que ele dá aqui no slide. Agora, pensa que você faz seta ali ligando os pares. Essas setas que se ligam são os próprios valores de entrada que têm um resultado nos valores de saída. É o que foi codificado. Por exemplo, aqui o 4, que é um valor de entrada, foi codificado em 2. O 9 foi codificado em 3. O -1 foi codificado em 0. Mas se a gente tiver aqui, por exemplo, valores de raiz quadrada de 4, o valor que foi codificado vai ser 2. Se eu tiver raiz quadrada de 9, o valor codificado vai ser 3, porque a raiz de 9 é 3. E se for raiz quadrada de -1? Não pode ser o zero codificado. Então aqui a gente vai ter um erro, né? Porque não existe raiz quadrada de número negativo. Então aqui a gente já pode pensar. O número 4 do domínio se liga ao número 2, porque raiz quadrada de 4 é 2. O número 9 se liga ao 3, porque raiz quadrada de 9 é 3. Esse tipo de desenho com setas mostra quem está ligando com quem de forma visual. Então a gente pode entender quais são os valores de entrada que estão relacionados com os valores de saída, com o que foi codificado. Então essa seta ela só pode se ligar ao que foi codificado. Eu não posso, por exemplo, ligar o 4 ao 3. Eu tenho que ligar justamente ao que foi codificado. Esses valores que têm uma relação um com o outro. Lembra sobre o conceito inicial de função? O que está em função do outro? Então, geralmente é um valor de entrada que vai te dar um valor de saída. Então, tá. Como é que a gente pode representar um gráfico de uma função? O gráfico ele é feito num plano com dois eixos. Quando a gente pensa lá no conceito de plano cartesiano, a gente tem o eixo x horizontal, que mostra os números que você coloca na função. Por exemplo, bem aqui. Geralmente um plano cartesiano ele é assim. Você tem o eixo x, que são os valores que você coloca na função, a entrada. Tipo como se fossem os valores que você está colocando na calculadora. Por exemplo, aqui a gente tem os valores de entrada no eixo x. Só que aqui é o x todos os números positivos e para cá é o x todos os números que são negativos, porque aqui é a origem, bem aqui é o zero no plano cartesiano. Quando a gente fala do eixo y na vertical, mostra os resultados que a função dá. É a saída, os valores de saída são aqui, correspondentes. É outra forma da gente analisar por meio de gráfico. Então aqui é o eixo y. Então o que a gente pode ver no gráfico? A gente pode ver o domínio da função, que são os valores de entrada de x. Por exemplo, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, são os valores de entrada. E aqui são os meus. Isso aqui é no eixo x, mas a imagem da função, aqui a gente chama de imagem da função. São os meus valores de saída no eixo y. Por exemplo, aqui se a gente tiver 1, da mesma forma 2, 3, dependendo do que está sendo trabalhado. Então, é a parte do eixo y que o gráfico atinge, os valores que aparecem como resultado, os valores de saída. Os valores de entrada é o que vai ser codificado no resultado, e o valor de saída é o próprio resultado que foi codificado. Até aí tudo bem. Então, recapitulando com palavras mais simples, o gráfico ele é um desenho que mostra o que a função faz. Então, a gente vai entender o que? O comportamento dessa função por meio do gráfico. Nós vamos entender o que? O comportamento da função. Cada ponto do gráfico mostra que quando colocamos o x, o resultado é f de x. Esse f de x é o valor de saída que a gente também conhece como y. A altura do ponto mostra o valor f de x, que é igual a y. Nesse caso é bem aqui, ó. Você pode ver nesse gráfico e aqui nesse gráfico. O gráfico ajuda a gente a entender o domínio, o que pode entrar, e a imagem, os resultados que saem, como a gente havia conversado. Ele mostra o comportamento da função. Se está crescendo, se está diminuindo, se está ficando estável. Quando está crescendo é porque a gente tem valores que são positivos, né? Que ele está ascendendo.
quando ele descende, diminui. O estável é quando a gente diz que é uma função constante, que os valores não mudam. Por mais que a gente coloque valores no domínio de entrada, vai ser sempre o mesmo valor de saída, e se mantém constante. Então deu para entender um pouco do como a gente pode entender um gráfico de uma função. Agora, para a gente recapitular e a gente conseguir aprofundar mais o nosso conhecimento, nós vamos fazer alguns exemplos e entender como que ocorre esse processo. Por exemplo, esboce o gráfico e encontre o domínio e a imagem de cada função. Então aqui a gente vai fazer 3 coisas para cada questãozinha dessa. A gente vai esboçar o gráfico, a gente vai achar o domínio, que são os valores de entrada, e a imagem, que são os valores de saída. Então, o primeiro passo aqui, na letra A, primeiro passo é a gente entender que tipo de função a gente está trabalhando. Que função é essa? É uma função do primeiro grau. Se ela é uma função do primeiro grau, ela vai ter o comportamento de uma reta. Então, a gente sabe que o gráfico ele vai ser uma reta. Tá, a gente já identificou a função, o tipo de função, a gente sabe que agora é uma função do primeiro grau e que é uma reta. O que a gente faz agora? Então, a gente sabe que a forma genérica de uma função do segundo grau é x está em função de f, que é igual a x mais b. Então, cada componente aqui da função, se a gente for fazer uma relação dessa com essa, a gente consegue ver o que é cada componente. O a é o 2 e o b é o 1. E o x é o termo que a gente quer achar, é o termo de entrada dessa função, que a gente pode substituir por qualquer tipo de número. Então, essa é a codificação, né? Essa é a máquina. E aí a gente joga valores de entrada aqui e acha os valores de saída aqui. Então, o que acontece aqui? A gente tem o A. O que seria o A? O A, como a gente pode ver e identificar, é o 2, que está do lado do valor de x. Mas o que seria o A? A gente chama de coeficiente angular. É ele que vai determinar o ângulo da reta dentro do gráfico. Como assim? Imagine que aqui está o gráfico. E aqui a gente tem, como a gente sabe que é uma reta, uma função do primeiro grau, a angulação é tipo isso. A gente vai determinar se ele está mais aberto, se ele está mais próximo da origem. Então aqui tem um tipo de ângulo, um ângulo alfa, um outro tipo de ângulo aqui. Então esse A, ele nos dá o valor do ângulo. Quanto maior o A, maior vai ser a angulação dessa reta. Mas agora quando a gente fala de B, que nesse caso, nessa codificação é o número 1, a gente está falando do coeficiente linear. O que é o coeficiente linear? O coeficiente linear ele indica aonde a reta toca no nosso eixo y, nos valores de saída. Como aqui é 1, então essa reta nos indica que bem aqui ó, ela está tocando no valor 1, que é o coeficiente linear. Até aqui tudo bem. Agora que a gente já conseguiu entender o que é que ele quer na questão, ele quer que a gente esboce o gráfico. Para esboçar o gráfico, a gente vai passar para o passo 2. O que seria o segundo passo? Fazer a nossa tabelinha. A tabela a gente vai colocar aqui valores de entrada e valores de saída para a gente estipular os pontos dentro do gráfico. Aqui dá para perceber que é uma outra forma de representação de função que a gente já viu no começo. A gente tem a representação em fórmula, que é aqui, e aqui a gente vai fazer a representação em tabela. Então aqui a gente já está passando de uma representação para outra representação. Então aqui a gente tem os valores de entrada e os valores de saída. Então a gente estipula alguns pontos. A gente pode começar por valores negativos, como menos 1, 0, 1 e 2. Agora a gente vai pegar os valores de entrada, jogar dentro da função, da nossa codificação da nossa máquina, para ter os valores de saída. Então a gente vai pegar para cada um. F de menos 1 é igual a 2 vezes o menos 1 substitui no x mais 1. Que aqui vai dar mais com menos dá menos, vai dar menos 2 mais 1 é igual a menos 1. Então aqui o valor de saída é menos 1 também. Agora a gente vai fazer para o zero. F de 0
é igual a 2 vezes o 0 mais 1. Todo número multiplicado por 0 é 0. Aí só sobrou o 1. Então, o valor de saída é 1, quando o valor de entrada é 0. E quando o valor de entrada for 1, f de 1 é igual a 2 vezes o 1 mais 1. Então, o valor de saída é 3, quando o valor de entrada for 1. Bora ver para o 2. f de 2 é igual a 2 vezes o 2 mais 1. É igual a 5. Então, aqui o valor de entrada, quando é 2, o valor de saída é 5. Então, a gente já tem os pontos. Nós temos quais pontos? Menos 1 e menos 1. Nós temos 0 e 1. Nós temos 1 e 3. E nós temos 2 e 3. Esses são os pontos que agora que a gente tirou da tabela e vai colocar no gráfico. Então, eu vou passar aqui para ter mais espaço para a gente montar o gráfico. O passo 3 agora é esboçar o gráfico. Então, a gente faz o plano cartesiano que eu falei, onde a gente tem o eixo x, que é o eixo de entrada, e o eixo y, que é o eixo dos valores de saída. Então, a gente pega os pontos que a gente obteve, que primeiro foi o menos 1 e menos 1, né? Primeiro, esse primeiro ponto aqui. Só que aqui os valores de x negativos estão para esse lado. Então, o menos 1 está bem aqui. Os valores de y negativos estão para baixo. Então, menos 1 para o y, que é o valor de saída, está aqui. Aí, eu tenho que conectar esses valores. E eu faço o seguinte, eu venho e eu marco onde vai ficar o ponto. Vou colocar de outra cor. Então, esse aqui é o primeiro ponto. É bem aqui que esse ponto está no gráfico. Aí, eu venho com um novo ponto. O segundo ponto é 0 e 1, que a gente achou na tabela. Aí, eu venho, 0 está aqui na origem. O 1 no y está aqui. Então, o ponto está bem aqui. Segundo ponto. Pronto, vamos achar o terceiro ponto agora, 1 e 3. Valor de entrada 1. 1 positivo no x está aqui. Valor de saída no y positivo 3 está aqui. Agora a gente liga os pontos. E aí a gente consegue mais um ponto da nossa função. Agora a gente vai para o último ponto. O último ponto é 2 e 5. O 2 está aqui e o 5 está lá em cima, os valores de saída que a gente viu, né? Deixa eu só aqui, sei que aqui é o 3. A gente vem e liga esses valores. E a gente obtém aqui o último ponto. Mas aí a função ela segue infinitamente, né? Mas esses só foram os únicos pontos que nós achamos. Então, quando a gente for passar uma linha aqui, ó, vai ser uma reta. Passar nesses pontos, que foi o que a gente estipulou. Então, aqui só ficou um pouquinho feio por conta do pincel, mas é uma reta. Esse é o comportamento da função. O que ele quer saber mais? O nosso próximo passo é achar o domínio e a imagem. Qual seria o domínio da função? Lembra que a gente falou que o domínio são todos os valores que x pode assumir. Todos os valores de entrada, os que estão aqui no eixo y, no eixo x, desculpa. É como uma reta, qualquer número real pode ser usado. Então, o domínio aqui, a gente pode ir de todos os valores negativos até 0, todos os valores positivos. Então, o domínio aqui vai ser todos os números do conjunto dos reais. Esse vai ser o nosso domínio, que engloba tudo. Mas quando a gente trabalha com a imagem já são os valores que o f de x pode assumir, ou seja, que o y pode assumir. Os valores de saída. Então, aqui que o y pode assumir, são os nossos valores de saída.
ou seja, os resultados da nossa codificação. Qual vai ser a imagem? Como a reta ela desce e sobe infinitamente, né? Tanto para baixo quanto para cima, ou seja, o que ele quis dizer que esses valores aqui eles podem ir. Eu só peguei esses pontos da reta, mas a reta ela pode ser infinita. Então também vai ser todo o conjunto de todos os números reais. Até aqui deu para entender. Bom, como nós tínhamos parado, né, de falar um pouco, a gente acabou não fazendo o exemplo B, mas a gente vai ter uma aula que a gente vai abordar só exercícios desse capítulo que a gente está trabalhando. Então a gente pode representar, como a gente já havia, vamos dar uma recapitulada de como nós podemos representar as funções. Nós podemos representar as funções de forma verbal, descrevendo elas com palavras, como nós já vimos. Ou seja, lembra daquele exemplo de área em função do raio é o π vezes o raio ao quadrado. Isso aqui é um exemplo de como a gente pode descrever, né? E a gente pode representar isso em fórmula e aqui descrevendo a fórmula. A gente também pode representar numericamente por meio de uma tabela de valores. Então aqui a gente tem a tabela que associa os valores do raio. O raio seriam os valores de entrada. Então, dependendo do raio, a gente vai ter valores de saída, que é a área. Então, quanto maior for o nosso raio, maior vai ser a nossa área da circunferência. A gente também pode representar visualmente através de um gráfico. Ou seja, aqui ó, a gente tem um gráfico que vai representar o comportamento dessa função. E é a partir desse momento que a gente consegue perceber como está se comportando esse gráfico. Algebricamente, utilizando-se uma fórmula explícita. Então, como seria essa algébrica? Seria por meio de uma fórmula também, como a gente já comentou. Então, por que a gente pode utilizar mais de uma forma de função? Porque aí a gente vai ter uma variedade de como a gente pode representar essas funções de jeitos diferentes. Às vezes um jeito ele é menos entendível do que outro jeito. Então, cada jeito tem uma forma mais didática da gente compreender o que a função quer passar, o seu comportamento. Então, uma ajuda a entender mais do que a outra. Quando a gente desenvolveu alguns cálculos de exemplos de gráficos, domínios e imagens, a gente viu que a gente passa da fórmula, a gente vai para a tabela, a gente vai para o gráfico, então a gente tem formas que são mais visuáveis, didáticas de entender. Então você pode começar com uma fórmula, mas usar o gráfico para enxergar o comportamento. Ou pode olhar uma tabela e depois tentar desenhar o gráfico a partir da tabela, que foi o que a gente fez. A gente estava com uma fórmula, fizemos a tabela, e a partir da tabela a gente conseguiu desenhar o gráfico. Trocar de uma forma para outra ajuda a gente a entender melhor o que a função está fazendo. Se a gente quer analisar o comportamento, a gente vai até o gráfico, que a gente pode representar de todas essas formas possíveis. A gente pode descrever essa função. Então é por isso que a gente pode utilizar mais de uma forma para representar essas funções. Então aqui é um exemplo, só para a gente tentar entender, né? Quando você abre uma torneira de água quente, a temperatura T da água depende de quanto tempo ela está correndo. Então aqui a nossa função é a temperatura em função do tempo. Essa é a função. Então ele quer que a gente esboce um gráfico dessa temperatura como uma função do tempo decorrido desde a abertura da torneira. Então aqui nós temos duas variáveis. A gente vai ter uma variável de entrada, que é o nosso eixo x, que seria o que? O tempo. E a gente vai ter uma variável de saída. Dependendo do tempo, a gente vai ter uma temperatura. Então a gente vai ter que agora o que? Esboçar um gráfico dessa função, temperatura em função do tempo. Então, quando você abre uma torneira de água quente, a temperatura dessa água depende de quanto tempo ela está correndo. Então, o que está acontecendo? Quando a gente gira a torneira, a água ela não sai quente de imediato. Por que isso acontece? Porque primeiro vem a água fria, que é da temperatura ambiente. E só depois de um tempo ela começa a esquentar. Então, como é que a gente pode representar esse gráfico? Aqui a gente tem o plano cartesiano. Deixa eu só apagar aqui, que não ficou da forma que eu queria. A gente tem o plano cartesiano aqui, o eixo, aqui primeiramente o eixo de entrada, que é o x, e o eixo de saída, que é o y. Então, os valores de entrada estão aqui, ó.
Então, o que a gente pode dizer? Ó, 10, 20, 30. Esses valores eles estão em segundos. 50, porque é rápido que essa água ela esquenta. Aqui são os valores de entrada. E aqui no Y nós vamos ter os valores de saída, que é a temperatura. Temperatura, e aqui é o tempo na entrada. Então aqui a gente começa com 10 graus Celsius, 20 graus Celsius, e a gente vai aumentando, ó, 40 graus Celsius, depois a gente vai para 60 e depois a gente vai para 80 graus Celsius. Agora que a gente já conseguiu ter uma noção de como o gráfico funciona, a gente tem que fazer isso, né? Então, como é que aparece no gráfico? No gráfico, o início T, aqui, ó, aqui, deixa eu mudar a cor, aqui é o momento que a torneira é aberta. O tempo é 0 no momento que a torneira é aberta. No momento que a torneira é aberta, tempo 0, porque acabou de abrir. E aí a temperatura também é 0 graus Celsius, que acabou de abrir a torneira. Então, a temperatura da água ela é baixa, pois ainda está vindo do cano sem aquecimento. Então, logo quando ela começa a sair, essa temperatura é baixa, porque ela está acabando de sair daqui do cano de aquecimento. Então, o comportamento da função está aqui ainda, na origem. Logo depois de abrir um pequeno aumento do tempo, então logo depois de abrir o tempo vai passando. 1 segundo, depois vai para 2 segundos, depois vai para 3 segundos e assim sucessivamente. O tempo vai passando e a água começa a esquentar. O gráfico ele vai começar a mostrar um crescimento na temperatura. A água vai ficando cada vez mais quente. Então, como é que começa? A partir daqui da origem, o gráfico vai ficando quente, 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 quente. Só que a água não pode ficar tão quente a ponto de queimar a pele da pessoa. Então, a água, geralmente em 100 graus Celsius, ela já está na temperatura de ebulição da água. Ela começa a evaporar. Então, antes que ela chegue em 80 graus Celsius, quanto mais tempo você passa, a temperatura continua até atingir um ponto estável. Aí, a partir desse ponto estável, ó, ela não aquece mais. E aqui ó, a função fica estável, que é a temperatura da água aquecida pelo aquecedor, um chuveiro, um aquecedor a gás. Então, o gráfico ele fica reto na horizontal, indicando que a temperatura parou de subir. A água está quente e constante. Então, quando o tanque fica vazio, a temperatura decresce para a temperatura da fonte da água. Então, tem um momento que o tanque começa a ficar vazio, porque está acabando a água. Ou seja, a torneira está sendo fechada, então a temperatura começa a decair novamente. Então, esse é o gráfico. Ele mostra um aumento inicial da temperatura. Depois, essa temperatura fica estável, por volta ali dos 60 graus Celsius. E ela se mantém estável. E depois ela começa a decair quando a pessoa para de usar a torneira e fecha a torneira. E aí a gente consegue ter esse comportamento aqui no gráfico dessa função. Bom, agora a gente vai entender qual é o conceito de domínios de uma função. Então aqui nós temos dois exemplos que pedem para a gente achar o domínio de cada função. Então o que seria o domínio? Ele é o conjunto de todos os valores que podemos colocar no lugar do x. Então é o que? O domínio, lembra que eu falei lá no conceito inicial? São todos os valores de entrada de uma função. Todos aqueles que a gente consegue identificar lá no eixo x, do plano cartesiano, que é o eixo que está na horizontal. Para que essa função funcione direitinho sem dar erro. Ou seja, são números que podemos usar como entrada da função sem que aconteça divisão por zero, raiz quadrada de número negativo, outras coisas que não podem na matemática básica. Então, tudo que não puder na matemática base não pode entrar como valor de entrada. Lembra que a gente viu sobre a questão da raiz quadrada de número negativo? Se tiver qualquer número aqui, isso não pode acontecer. Isso aqui não pode acontecer. Divisão por zero, isso daqui no cálculo dá uma indeterminação. Então, isso aqui também não pode acontecer. Mas lá para frente a gente vai entender, né, que não pode acontecer, como a gente deve proceder a partir disso. Então, aqui a gente tem dois exemplos e a gente vai tentar entender cada exemplo desse.
Então, encontre o domínio de cada função. Então, aqui, ó, a gente tem, bora voltar lá, o domínio que estava lá, que eu acabei passando aqui, não tem mais como voltar, que seria a função. Aí depois eu volto nesses exemplos. O primeiro que estava lá era função de x é igual a raiz de x mais 2. A gente aproveita e faz esses que são mais parecidos aqui. Essa função tem o quê? Tem raiz quadrada. Então a gente já começa entendendo por aí. O que a gente precisa lembrar aqui quando tem raiz quadrada? Que não existe raiz quadrada de número negativo. Isso aqui não existe. Então a gente não pode trabalhar com raiz quadrada de número negativo. Não existe domínio, porque não existe valores de entrada de raiz de número negativo. Então, se a gente for lembrar lá, por exemplo, raiz quadrada de menos 4, isso aqui não existe, isso aqui vai dar erro. Vai dar erro nos valores de entrada. Então, não existe. Então, o que a gente faz? O que isso quer dizer? Que a parte de dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então, por exemplo, se a gente tem a parte aqui de dentro tem que ser maior ou igual a zero. Então, a gente pega x, porque não pode ser menor que zero, porque é número negativo. Pode ser maior ou igual a zero, e vira uma inequação do primeiro grau. Então, aqui a gente vem x maior ou igual a menos 2, porque foi para o outro lado. Então, como é que a gente tem que lidar agora? Aí a gente vem e estipula o domínio. Qual vai ser o domínio dessa função? O domínio vai ser x maior ou igual a menos 2. Ou a gente pode representar dessa forma aqui, ó. Começa em menos 2 e vai até o infinito positivo, porque pode seguir direto, né? Só não pode ser números negativos. Aqui, já que a gente já viu esse exemplo, a gente vem para esse exemplo aqui. Então, g de x é igual a raiz quadrada de 3x menos 6. Então, todos os valores que estiverem aqui dentro tem que ser menor ou maior, ou igual a zero. Então, fica 3x maior ou igual a 6. X é igual a maior ou igual a 6 dividido por 3, que é igual a 2. Domínio dessa função, domínio é igual a x maior ou igual a 2. Deu para entender? X maior ou igual a 2. Então, como é que fica aqui? Começa no 2 e vai até o infinito aberto. Deu para entender? Agora a gente vai entender esse outro método que envolve a divisão de frações. Então, aqui a gente vai tentar lembrar o que está lá, depois a gente volta para esse aqui. Função de x é igual a 1 sobre x menos 5, né? Só para a gente lembrar. Aqui o que acontece? Essa função tem fração, o denominador não pode ser zero. O que é o denominador? É o valor aqui de baixo. Ele não pode ser zero. Então, como é que vai ficar? X menos 5 tem que ser diferente de zero. Se não pode ser zero, vai dar uma indeterminação no cálculo. Então, a gente vem x diferente de 5, porque ele volta positivo. Então, como é que vai ser o domínio? Domínio é igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de 5. Ou a gente pode representar de uma outra forma ou dessa forma. Aqui já é um pouco diferente. Aí agora a gente vai resolver essa daqui. Lembra que todos que estão aqui dentro não podem ser negativos. Então a gente vem raiz de x ao quadrado menos 4. Aí x ao quadrado menos 4 tem que ser ou maior ou igual a zero, só não pode ser negativo. X maior ou igual a 4, aqui é o quadrado, né? X maior ou igual a raiz de 4.
x maior ou igual, raiz de 4 é 2, maior ou igual a 2. Então, ou a gente pode representar dessa forma. Começa no 2 e vai até o mais infinito. Agora, a gente vai tentar resolver esse daqui, ó. Esse daqui, lembrando que ele não pode ser nem negativo porque ele está dentro de uma raiz e ele não pode ser zero. Então a gente não pode incluir o zero porque ele está dentro de uma raiz, então ele não pode ser negativo. Mas ele está embaixo de uma fração. Ele é o denominador. Ele também não pode ser zero. Então esses valores de x menos 1 só podem ser valores maiores do que zero. Então a gente vem x é maior do que 1. Então, esse aqui é o domínio. Ou seja, a gente vem aberto, pode ser 1 maior e vai até o infinito. Pronto. A gente começou a entender como é que a gente calcula o domínio dessas funções quando a gente tem a fórmula. A gente pode ver o domínio representado num gráfico, como a gente viu as 4 maneiras. O domínio representado na forma de propriedade, aqui ó, a gente está revelando a forma de propriedade, mas dentro da fórmula. Mas a gente também pode ver o domínio citando os componentes dos pontos quando a gente vê um gráfico, por exemplo. E aqui? Aqui nesse caso, a gente sabe que isso daqui não pode ser o quê? Aqui não tem raiz. Então a gente pode trabalhar com número negativo. Se não tem raiz, a gente pode trabalhar com número negativo. Mas a gente não pode trabalhar com o quê? Com zero. Aqui a gente não pode trabalhar com zero, porque vai dar indeterminação. Então aqui a gente vem x ao quadrado menos 9, diferente de zero. Então a gente vem x ao quadrado é diferente de 9 positivo. Então x ao quadrado, a gente passa forma de raiz. X ao quadrado é diferente de... Aqui pode ser tanto valores positivos quanto valores negativos. Então, quando sair, vai ser menos ou mais 3. Então, como é que a gente representa esse domínio? O domínio aqui vai ser igual a x pertence ao conjunto dos números reais, tal que x é diferente de menos 3. Por que entra o menos 3? Porque aqui não tem raiz. Não pode entrar zero, né? Menos 3 e x é diferente de 3. Pronto. Deixa eu só mudar aqui. Esse é o domínio da função. Bom, agora nós vamos passar para outro conceito de funções, que seriam as funções definidas por partes. O que seria uma função definida por partes? São funções que têm várias regras diferentes. Então, a gente vai aplicar... Cada função ela vai seguir uma regra diferente, ou seja, a gente vai ter valores de entrada apenas para essa máquina codificadora que seria a função, valores específicos para cada função específica. Então, a gente não pode colocar qualquer valor numa função. São valores que vêm especificados para cada função. Então, a gente vai apresentar um conjunto de 2 ou mais funções que eles vão ter valores especificados de entrada que podem entrar naquela função. Não é qualquer valor que vai entrar naquela função, são valores específicos. Então, cada uma delas vale um pedaço diferente da reta dos números. Ou seja, não é uma regra só para todos os valores de x, mas uma regra para um intervalo e outra para outro intervalo. Ou seja, a gente vai ter uma regra, lembra que a gente falou que a gente também pode representar as funções por meio de regras? Uma regra para determinados valores de x e outra regra para outros valores de x, que são os valores de entrada na função. Ou seja, não é qualquer valor que vai entrar na regra 1 e não é qualquer valor que vai entrar na regra 2. A gente vai ter que analisar a situação para ver aonde vai entrar. E daí que se parte esse conceito de funções que são definidas por partes. Então, aqui a gente pegando um exemplo do dia a dia, a gente tem, por exemplo, uma conta de energia elétrica. Aqui a gente pode ver que aqui a gente vai identificar uma função por partes dentro desse contexto aqui
de uma conta de energia elétrica. Por exemplo, pense numa conta de energia elétrica. Se você consome até 100 kW, você paga 30 centavos por cada quilowatt. Ou seja, se a gente for construir uma função daqui, essa é a primeira regra, a primeira função. Função de x, que nesse caso x é o número de quilowatts por hora, é igual. Se você consome 100 kW, você paga o quê? 30 centavos por quilowatt. Então, essa função é 0,30 vezes x. Mas agora, se você passar, essa é a condição número 2. Se você passar de 100 kW, você paga 50 centavos por cada quilowatt extra. Então, aqui você já não pode mais colocar esses... Se for 101 kW, por exemplo, não pode ser mais nessa função aqui. Vai ter que ser nessa função aqui, ó, porque a partir de 100 é a outra função aqui, ó. Ou seja, já é uma outra regra para outros valores. Já vai ser 0,50 vezes x, isso aqui na forma de fórmula. Então, se for 101 kW por hora, 102 kW por hora e assim sucessivamente, utiliza-se a segunda função, que é 0,50 vezes x. E aí se detém o valor da conta de energia elétrica. Então, de 0 a 100, uma regra. Acima de 100, outra regra. Viu como a gente consegue identificar como é que uma função é definida por partes? Pois ela tem regras diferentes dependendo do valor. Então, a partir desse conceito, a gente vai conseguir ver como isso é cobrado em exercício, como isso aqui é cobrado na área de bioprocessos, que é o foco do nosso curso. A gente tentar pegar tudo que a gente aprende e focar em engenharia de bioprocessos, e também alguns aspectos da biotecnologia. Aqui, função definidas por partes. Então, aqui é assim que ela vai ser representada. A gente vai ter esse tipo de representação, onde você vai ter a função e dependendo do valor, você vai ter que pegar um tipo de função. Aqui temos duas funções. Então, a primeira função só vai ser utilizada em valores que sejam menores que zeros, ou seja, em valores negativos. Então, se nós tivermos valores de entrada negativos, eles vão entrar nessa função aqui, ó. Função de x vai ficar assim. É igual a x mais 2. Então, todo valor de x que for negativo vai entrar nessa função. A outra condição, se o x for maior ou igual a zero, ele entra nessa função aqui. Ou seja, pode ser o zero ou números positivos vai entrar nessa segunda função. Então, dependendo da condição, a gente vai ter valores de entrada específicos para cada função específica. Por exemplo, f de menos 3. Menos 3 é negativo, é menor que zero, então a gente vai utilizar essa fórmula aqui. Aí como é que vai ficar? F de menos 3 é menos 6 mais 2, que dá menos 1. 1 é maior que zero, então ele entra na segunda fórmula. 2 vezes 1 é 2. Então os valores de saída são esses aqui, respectivamente, para esses valores de entrada em funções específicas. Vamos prosseguir agora. Então, por que é importante? Por que a gente tem que estudar as funções por partes? Porque muitas funções reais... Bom, e como é que a gente consegue representar uma função com duas partes simples? A gente tem, por exemplo, aqui outro exemplo, né? Onde a função é igual a 3, se esse x for valores menores que 2. A função vai ser igual a x mais 1 se os valores de entrada forem maiores ou iguais a 2. Então, se eu substituir f de 1, 1 é menor do que 2, então a função vai ser igual a 3. F de 2, 2 é igual a 2, então a função vai ser igual a x mais 1. Substitui o 2, fica 3, que é o valor de saída. F de 4, 4 é maior do que 2, então vamos utilizar a segunda função, que é 4 mais 1 é igual a 5, o valor de saída. Então, nota que a gente pega uma função específica para valores de entrada específicos. Então, a gente tem que estudar onde a gente pode colocar cada valor de entrada em determinados tipos de funções. Não é qualquer valor de entrada que vai dar certo se a gente for seguir aleatoriamente isso. Então, por isso que é funções definidas por partes. Outro exemplo aqui. A função, agora a gente vai ver um exemplo com número negativo. Função é igual a menos x se o x for menor do que zero, ou seja, se forem valores negativos. A função de x vai ser igual a x ao quadrado se os valores forem maiores ou iguais a zero. Então, f de menos 3, a função vai ser
menos x. Então, eu pego menos 3, vai dar 3, que é o valor de saída. Se a função é zero, vai ser a segunda função. 0 ao quadrado vai ser zero, que é o outro valor de saída. Se a função é 2, é maior do que zero. Então, vai ser 2 ao quadrado, que vai dar 4. Então, aqui segue o mesmo raciocínio. A gente só tem outros exemplos de funções por partes. Agora um exemplo com 3 partes. A função vai ser igual a menos 1 se todos os valores de x forem menores que zero. A função vai ser zero se x for igual a zero. E a função vai ser 1 se o x for maior do que zero. Então, se eu pego menos 5, f de menos 5, se eu substituir, vai ser igual a menos 1, porque é um valor menor do que zero. F de 0 vai ser igual a zero, porque é um valor que é igual a zero. F de 8 vai ser igual a 1, porque é um valor maior do que zero. Então, aqui segue, a gente pode vir funções definidas por partes com 2 partes, com 3 partes, ou mais até. Então, aí a gente vai ter que fazer essa análise e saber onde a gente vai estar inserindo isso. Agora, a gente já falou muito teoricamente sobre o que seriam as funções por partes. E uma coisa que eu tinha muita dificuldade na época da graduação e na faculdade era: por que usar isso? Aonde eu vou aplicar isso? Aonde é que isso está em bioprocessos? É uma dificuldade que eu tinha muito. Então, acho que esse foi um dos objetivos de eu tentar montar essas aulas, para tentar dar uma direção para quem está cursando. Então, aqui é um exemplo de como a gente pode aplicar essa função por partes dentro do campo da engenharia de bioprocessos. Então, aqui a gente tem um exemplo que é aplicado à engenharia de bioprocessos, que é uma curva de aquecimento em um bioreator. Então, durante um processo de fermentação, o sistema de controle térmico de um bioreator opera da seguinte maneira para aquecer o meio de cultura até a temperatura ideal de 37 graus Celsius. Nos primeiros 30 minutos, o sistema aquece rapidamente o meio com uma taxa constante de 1,5 graus Celsius por minuto. Então, essa é a nossa primeira função. Taxa de temperatura em função do tempo é igual a 1,5 graus Celsius por tempo, por minuto. Isso nos primeiros 30 minutos. Então, de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, 5 até 30, a gente usa essa função aqui. É a condição para usar essa função. Após 30 minutos, a temperatura atinge o platô. O que seria o platô? Ficou constante. O valor não vai mudar. Ele ficou constante, igual naquele primeiro gráfico da torneira que se abriu. A temperatura atingiu o platô. Aqui está constante. E se mantém constante em 37 graus Celsius para garantir a estabilidade da atividade enzimática. Então, essa temperatura ela não pode passar de 37 graus Celsius, porque aqui a gente está fermentando enzima. Enzima ela tem uma atividade biológica. Então, se eu aumento a temperatura a mais do que 37 graus Celsius, essa enzima ela se torna inativa. Então, ela não exerce atividade para a qual ela está sendo produzida em grande escala no bioreator. Então, o bioreator ele foi programado para essa temperatura se manter constante até 37 graus Celsius depois de 30 minutos. Então, o bioreator ele pode ficar ligado ali por horas depois desses 30 minutos. A temperatura vai ser 37 graus Celsius, para não inativar a atividade enzimática. Até aí tudo bem. Então, a gente tem o quê? A temperatura em função do tempo, quando esse tempo ultrapassar 30 minutos, vai ser igual a 37 graus Celsius. Vai ser uma função constante. Não vai passar disso. Então, a temperatura do meio em função do tempo em minutos é descrita por uma função da temperatura em função do tempo definida por parte. Aqui a gente tem condições, não é isso? Então, aqui a gente tem algumas perguntas em relação a essa problemática aqui dos bioprocessos dentro da função definida por parte. Então, aqui como eu já havia falado, valores de tempo até 30 minutos, ou seja, que vão de 0 a 30, que não ultrapassem 30, a gente utiliza 1,5T, porque aqui é variável. Aqui a temperatura ela vai variar até chegar a 37 graus Celsius. Mas aqui ela não vai passar de 37 graus Celsius. Então, valores maiores do que 30 pode ser 40 minutos, 50 minutos, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Vai continuar a 37 graus Celsius para não afetar a atividade enzimática. Então, a gente tem aqui algumas coisas que a gente vai resolver em relação a isso. Então, esboce o gráfico da função da temperatura em função do tempo. Ok. Então, a gente vai ver como é que a gente vai esboçar esse gráfico. Vamos fazer bem aqui.
De 0 a 30 minutos, a temperatura aumenta linearmente. Então, primeiro a gente vai fazer aqui o eixo dos valores de entrada, que é o eixo X, e o eixo dos valores de saída, que é o eixo Y. Então, aqui a gente tem os valores de entrada e os valores de saída. Até aqui tudo bem. Então, a gente vem aqui, ó, de 0 a 30 minutos, a temperatura aumenta linearmente, como a gente vê nessa primeira função. Então, aqui, ó, aqui é o tempo em minutos. Então, aqui a gente vai colocar de 0 a 10 minutos, 0, 20 minutos, 0, 30 minutos. Até aqui é variável a temperatura. Então, aqui, ó, ela só vai até aqui 37 graus Celsius no valor de saída, né? Não passa de 37 graus Celsius. Aqui é a temperatura em graus Celsius. Não passa de 37. Então, aqui, olha, para a gente começar, logo quando o bioreator é ligado, de 0 a 30 minutos a temperatura aumenta linearmente de forma constante. De 0 a 30. Bem aqui, ó. Então a temperatura ela começa indo, ela começa aumentando. Isso representa a fase de aquecer. O bioreator está aquecendo até chegar na temperatura que ele foi estipulado para conseguir fermentar as enzimas, para não perder a atividade enzimática da enzima. Então a temperatura vai subindo grado. A partir dos 30 minutos, a temperatura atinge 37 graus Celsius, como a gente está vendo. E se mantém constante, pois o sistema atinge a temperatura ideal. Então, por mais que o bioreator se mantenha ligado, ele começa aqui, por mais que ele se mantenha ligado por um período grande de tempo, a partir daqui, vai se manter constante. Em 37 graus Celsius. A temperatura não vai passar de 37 graus Celsius. Então, aqui a gente vê o comportamento do gráfico. Então, se a gente for analisar, se for 40 minutos, 50 minutos, 1 hora e assim sucessivamente, vai continuar constante, porque o bioreator ele foi programado para ficar em 37 graus Celsius, para não afetar a atividade enzimática. Bom, então a gente já fez a A, vamos ir para a B agora. A B é o que? Calcule a temperatura do meio após 10, 30 e 45 minutos. Bora lembrar, quando ela chega em 30 minutos, a temperatura começa a ficar constante, ela fica em 37 graus Celsius. Então a gente já pode estipular aqui na letra B que a temperatura em 30 minutos é constante, já está em 37 graus Celsius. Lembra que se passa de 45 continua constante. Se passa de 30, então em 45 também está 37 graus Celsius. Agora a gente só tem que saber a temperatura em 10 minutos, porque não é 37 graus Celsius. Ó. Bem aqui, ó, em 10 minutos, ela está abaixo de 37 graus Celsius. Então a gente joga dentro da fórmula. Então bora lembrar, se está abaixo de 30, agora que começa a função por parte. Se está abaixo de 30, eu tenho que pegar essa função aqui, ó, que são valores do tempo maiores do que 0 ou iguais a 0 e menores do que 30. Está abaixo de 30, então vamos pegar a primeira função. Temperatura em função do tempo, em 10 minutos, é igual a 1,5 vezes 10. A temperatura em função do tempo em 10 minutos vai ser igual a 1,5 vezes 10 é igual a 15 graus Celsius. Então, essa é a temperatura aqui em 10 minutos, vai ser 15 graus Celsius. O bioreator, quando passar 10 minutos, o meio de cultura no bioreator vai estar em 15 graus Celsius. Bom, agora nós vamos ver a letra C. A letra C, ele quer saber o domínio e a imagem da função da temperatura em função do tempo do bioreator. Então, quando a gente fala da temperatura, o que seria o domínio? São os valores de entrada. E o que seria a imagem? Os valores de saída, como nós já vimos. Então, letra C. Então, gente, o domínio é o conjunto de todos os valores que a variável independente pode assumir. No nosso caso, a variável independente é o tempo, porque ele está no eixo Y, no eixo X, desculpa, que são os valores de entrada. Ou seja, o tempo que passou desde que o bioreator foi ligado.
Então, nesse caso, a função ela começa o tempo a partir de 0 minutos, que é o momento que o bioreator foi ligado. Então, aqui a gente vê que ela começa aqui a partir do zero, no momento que o bioreator foi ligado. E aí vai passando 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40, 50 e assim sucessivamente. Então a gente sabe que a partir de 30 a temperatura se estabiliza e fica em 37 graus Celsius. Até aqui ok. Então, como o tempo pode continuar indefinidamente, o bioreator pode ficar funcionando por horas. Que o tempo vai até o infinito, ele vai continuar a 37 graus Celsius, porque ele foi programado para ficar a 37 graus Celsius. Então, o domínio, aqui o domínio, né, dessa função, t pertence a todos os valores que vão de 0 até o mais infinito. Isso aqui é em função do domínio. Agora, nós vamos achar a imagem da função. Então, a imagem também faz parte do C, né? Alternativa C, a imagem. Então tá, a imagem é o conjunto de todos os valores possíveis que a função pode produzir, ou seja, os valores de saída. Então a gente já viu o domínio, agora a gente vai ver a imagem. No nosso caso, a função nos dá a temperatura do bioreator dependendo do tempo t. Vamos pensar no que acontece com a temperatura. Como é que a função se comporta? No início, o tempo é zero. Então tá, no início, o tempo é igual a zero, porque o bioreator é ligado e ele começa a aquecer para chegar na temperatura estável para fermentar a enzima, para chegar na temperatura de estabilidade de 37 graus Celsius. Então ele começa com tempo igual a zero. Nesse tempo igual a zero, a temperatura, que é o valor de saída, é respectivamente 0 graus Celsius. O bioreator acabou de ser ligado. Então a gente tem um valor de entrada que é o tempo zero, valor de saída 0 graus Celsius. Então ela vai aumentando com o tempo até que vai atingir os 30 minutos, que atinge o valor de 37 graus Celsius. Então nesse tempo de 30 minutos, o valor de saída é o valor da temperatura estabilizada do bioreator, que é o quê? 37 graus Celsius. Então aqui ele estabilizou. Depois disso, a temperatura fica constante 37 graus Celsius e não passa disso. Então, a imagem são os valores de saída. Então, tá nesse intervalo aqui, ó. É a temperatura. A gente não trabalha mais com o tempo, porque agora é a imagem. Então, a imagem da função vai ser o quê? Vai ser os valores de zero, não pode ser menos que zero, porque começa com zero e vai até 37 graus Celsius. Essa é a imagem. Até aqui tudo bem. A letra E, interprete fisicamente o que significa a mudança na forma da função nos 30 minutos. Por que a mudança na forma da função muda nos 30 minutos? Bora lembrar lá do gráfico que a gente fez? Que até que 30 ela vai e que ela estabiliza quando chega em 37 graus Celsius, né? A pergunta é, aqui estabilizou. Não passa dessa temperatura, ficou constante. A mudança da fórmula nos 30 minutos indica que o sistema de aquecimento parou de aumentar. A temperatura entra na fase de manutenção térmica. Ou seja, o bioreator não vai aquecer mais que 37 graus Celsius, porque ele foi programado para aquecer isso, justamente como a gente já havia conversado. Existe o que? A fermentação das enzimas. As enzimas, elas têm uma atividade biológica. Então, para elas serem produzidas em larga escala no bioreator, elas não podem perder essa atividade biológica. Se passa de 37 graus Celsius, ela desnatura. Se ela desnatura, ela vai ser desenovelada. Se ela é desenovelada, ela perde toda a funcionalidade biológica dela. Ela não serve mais para o que eu quero. Então, todo o meu processo vai ter que ser descartado. E aí, isso pode me gerar o quê? Prejuízo, porque eu tive que gastar material, energia, tudo nesse processo e não deu certo. Então, é por isso. Porque o bioreator está programado para ir até 37 graus Celsius por conta desses fatores no processo. Vamos seguir. Aqui novamente é mais só que aqui é de uma outra forma, a função definida por partes, né? Então a gente tem aqui duas funções e as condições para que elas possam ser usadas. Só que ele quer que a gente avalie f de menos 1, f de menos 2 e f de 0. F de menos 2 a gente vai utilizar qual das duas?
Menos 2 é menor do que x, então a gente vai ter que usar essa função aqui. Então eu venho f de menos 2 é igual a 1 menos o 2. F de menos 2 é 1 mais 2 porque fica positivo. F de menos 2 é 3. Pronto. Agora a gente vai para o f de menos 1. Menos 1 é menor do que 0. Então a gente vai ficar aqui de novo, porque a condição aqui é menor ou igual a menos 1. Então vai ser de novo essa função. 1 menos 1. Aí eu venho 1 mais 1 porque fica positivo. E aí o valor de saída é 2. Agora se for f de 0, já não pode mais, porque aí é só valores menores que 0. Aqui são valores maiores que menos 1, então é a segunda função. X ao quadrado vai ser a mesma coisa do que x elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Então f de 0 é 1. Então aqui a gente conseguiu definir esses resultados na substituição das funções definidas por partes. Saindo um pouco de função definidas por parte, nós vamos agora trabalhar com o conceito de simetria de função. Então, quando a gente trabalha com o conceito de simetria de função, a gente está trabalhando basicamente com um gráfico de uma função. A gente vai analisar esse comportamento. Uma função ela pode ser ímpar ou ela pode ser par. É isso que determina a simetria dessa função. Então, a gente vai estudar aqui um pouco como é que a gente determina se uma função é ímpar ou par. Quando a gente olha para o gráfico de uma função, ela pode ter formas diferentes, né? Às vezes ela é igual dos dois lados do eixo y, como aqui nesse exemplo. Tanto aqui quanto aqui são iguais, tem o mesmo comportamento. Quando isso acontece, dizemos que a função tem simetria em relação ao eixo y. É esse exemplo aqui. Porque o mesmo comportamento que a gente está vendo desse lado em relação ao eixo y, a gente está vendo do outro lado, de forma espelhada. Então tem essa simetria em relação... Isso significa que se você dobrar o gráfico como se fosse uma folha, ele fica igualzinho dos dois lados, ou seja, como se fosse um espelho, que a gente tivesse imagens espelhadas. Então ele está tendo uma simetria em relação ao eixo y. Então a gente diz que isso daqui é o quê? Isso daqui é um tipo de comportamento. A gente diz que essa função é par, mas a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Mas tem outros conceitos para isso. Então, aqui a gente vai ver a condição para uma função ser par. Então, qual é a condição para uma função ser par? É quando você troca o x pelo menos x e o valor da função ele não muda. Por exemplo, a função de x, aí você troca o menos x pelo x e os valores são os mesmos. Então, quando você for plotar o gráfico, ele vai ficar assim, ó. Aqui é só em relação à função de f de x ao quadrado, que é uma função de segundo grau. Vai ser uma parábola, voltada para cima porque é positivo. Então, se você troca esse x pelo menos x, os valores não mudam, você tem uma função par, vai ser espelhada em relação ao eixo y. Exemplo prático. Se eu colocar o x igual a 2 aqui, vai ficar f de 2 é 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Agora, se eu colocar o f de menos 2 elevado ao quadrado, também é 4, não mudou. Mesmo que eu tenha mudado o valor, o sinal, o resultado não mudou. Então, eu tenho uma função par. Aqui, ó, f de 2 vai ser o mesmo resultado para f de 2, que é 4. Para os dois. Então, aqui eu posso dizer que eu tenho uma função par. Independentemente do comportamento dela, se for uma reta, por exemplo, a reta vai ser igual para o outro lado. Se for uma parábola, como a gente está vendo, a parábola vai ser igual para o outro lado. Se for uma função seno e ela está assim, vai ser uma função seno para o outro lado. Então, a função par ela sempre vai ter essa simetria em relação ao eixo y. Então, digamos que de um lado do eixo y vai ser igual ao do outro lado, vão ser imagens espelhadas. Agora, quando a gente fala de uma função ímpar, quando a gente chama uma função de ímpar, é quando você troca o número x pelo menos x e o valor da função muda de sinal. Aqui já é um pouco diferente. Aqui nós temos f de menos x vai ser igual ao menos f do valor positivo de x. Isso tem que funcionar para todo o valor de x do domínio da função. Então, como é que a gente vai entender esse conceito de função ímpar? Se você colocar o oposto de um número dentro da função, tipo trocar 2 por menos 2, como aqui está dando o exemplo, o resultado também vira o oposto.
positivo vira negativo e o negativo vira positivo. Vamos ver o que acontece com números positivos e negativos. Se o x é igual a 2 e aqui a função é x elevado ao cubo, aí fica 2 elevado ao cubo, que dá 8. Mas e se eu pegar o menos 2? Eu boto menos 2 elevado ao cubo, dá menos 8. Então, o f de menos 2 é igual a menos f de 2. Quando a função se comporta dessa forma, a gente diz que ela é uma função ímpar. Nesse caso, o comportamento aqui, ó, vai ter simetria com a origem. Vem aqui a origem, que é o ponto 0, ponto 0. Então, nesse caso aqui, a simetria vai ser em relação à origem. E se a gente tivesse, por exemplo, uma parábola? E uma parábola está aqui. Aqui ela já ficaria assim, igual como está aqui. E se a gente tivesse uma reta? A reta está aqui, ela continuaria assim, seria uma função ímpar. Por quê? Porque está passando pela origem. Então, a gente percebe que o conceito ele difere de uma função par para uma função ímpar. Então, aqui a gente vai tentar fazer alguns exemplos e ver como é que isso se aplica. Então, tá. Resolvendo a primeira. Para a gente saber se a função é par, primeiro bora ver se ela é par. O f de x tem que ser igual a f de menos x. Então, bora pegar aqui a alternativa A. O f de x é igual a x, agora a gente vai ver se é igual a f de menos x. F de menos x. Aí eu venho e coloco menos x aqui, tá? Mais menos o x. F de menos x é igual a menos x elevado a quinta. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais com menos vai dar menos. Então, vai ficar menos x à quinta. Mais com menos dá menos. Menos x. Então, aqui a gente pode ver ó, que não é a mesma coisa. Então, aqui a gente percebe ó, que o f de x, o f de menos x é igual a menos o f de x, que é o conceito de função ímpar. Então, a função da alternativa A, ela é ímpar. E como é que seria praticamente o gráfico dela? Vou fazer aqui para dar espaço para as outras alternativas. Como é que seria o gráfico? Se a gente for ver e for analisar, né, digamos que está dando esse comportamento, aí ficaria para cá. Porque aqui a simetria está em relação ao eixo, à origem, que é no ponto 0, ponto 0, porque ela é uma função ímpar. Agora, bora ver o comportamento dessa daqui. Bora ver se ela é par primeiro. G de x vai ter que ser igual a g menos de x. Então, g menos de x é igual a 1 menos x à quarta. G de menos x é igual a 1 menos com menos dá mais com menos dá menos com menos dá mais. Menos x à quarta. Só que vai continuar 1 menos x à quarta. Então, g de menos x é a mesma coisa que g de x. Então, a gente pode dizer que essa função é par. Se a gente for analisar ela no gráfico, vou desenhar de outra cor aqui, ela vai ter simetria em relação ao eixo y. Digamos que ela está aqui, ela vai ficar assim. Eu não sei como é o comportamento dela, mas aqui é só para exemplificar. Vamos ver agora essa daqui. Bom, agora nós vamos ver um exemplo aplicado aos bioprocessos propriamente dito, né? Então, aqui a gente tem um exemplo de simetria de funções na modelagem de bioprocessos. Então, o problema é o seguinte: durante o monitoramento de um processo fermentativo em um bioreator, um pesquisador deseja modelar a relação entre a variação da taxa de produção de CO2
Então, a variação da taxa de produção de CO2 é dada como função R em função do tempo T. Isso aqui é a taxa de produção de CO2. E o tempo em torno de um ponto de equilíbrio no processo, ou seja, o tempo em que o sistema estava mais estável, chamado de tempo zero. Após a análise de dados experimentais, ele propõe duas possíveis funções para modelar esse comportamento. Então, aqui nós temos duas funções, a função A, que é R em função de t igual a menos t ao cubo, e a função B, que é R de t igual a t ao quadrado. Então, vamos passar aqui. Aí, com base nessas funções, ele quer que a gente ache as seguintes respostas. A. Qual das duas funções apresenta simetria em relação ao eixo y? Como a gente viu lá na teoria de paridade de funções, a função que apresenta simetria em relação ao eixo y é o que? A função par. E se a gente lembrar lá do gráfico, né? Como é que vai ficar o gráfico de uma função? Dependendo do comportamento, se for assim, vai ser espelhado, tanto aqui quanto aqui no eixo y, eles vão ser iguais. Dependendo do comportamento, qual tipo de função está se trabalhando. Então, qual das duas a gente vai ter que saber se ela tem simetria em relação ao eixo y se ela for par. Então, a gente vai ter que justificar com base no conceito matemático de função par. Então, vamos responder a primeira. Bora ver. A função A é R em função de t igual a menos o t ao cubo. Para a gente saber se ela é par, o conceito da função par é se o r de t vai ser o mesmo resultado de r de menos o t. Então, vamos lá. Então, r de menos o t é igual a menos, já que agora a gente está trabalhando com menos t, ao cubo. R de menos o t é igual. Menos com menos dá mais com menos dá menos. Então, menos t ao cubo é menos t ao cubo. Continua sendo menos t ao cubo. Menos com menos dá mais. Então, o resultado aqui fica positivo, t ao cubo. Não deu, deu diferente, deu o conceito de função ímpar. Então, essa primeira função ela é ímpar, ela não tem simetria com relação ao eixo y. Ela vai ter simetria com a origem, mas não com o eixo y. Agora, bora ver a B. Bem aqui, dá para fazer. B. A função B, desculpa, mas a função B é R em função de t é igual a t ao quadrado. Para a gente saber se ela tem o conceito de função ímpar, a gente vai ter que fazer o menos R de menos t. Aí fica menos t ao quadrado. Todo número negativo elevado ao quadrado, ele vai virar positivo. Então, R de menos t vai ser t ao quadrado. Então, vai ser a mesma coisa. Então, a função B é par. Então, qual seria a resposta? Que a função B é par. Ela apresenta simetria em relação ao eixo y. Função B. Agora, a gente vai resolver a letra B, né, dessa questão. A letra B pergunta o seguinte. Qual das funções representa um comportamento antissimétrico? Ou seja, com simetria em relação à origem. Quando a gente fala de simetria em relação à origem, tem que lembrar lá, né? A simetria está em relação ao ponto 0, 0. Se ela vai ser uma função ímpar. Então, aqui ele quer o quê? A função que seja ímpar. Como a gente já viu, é a função A que é ímpar. Qual é? Porque a gente já fez esse cálculo, né? R de t é igual a menos o t ao cubo. Se a gente pegar R de menos t, vai ficar menos t ao cubo. R de menos t é igual a mais t ao cubo. Isso aqui é o conceito de função ímpar. Então, ela tem o que? Simetria na origem. Agora, a gente vai resolver. Então, se a gente fosse plotar o gráfico dessa função aqui, só para mostrar,
Se ela tem esse comportamento, ela vai passar pela origem e vai ter esse comportamento aqui, ó. Então a simetria dela vai ser em torno da origem no ponto 0,0. Então é uma função ímpar. Agora é a letra C. Sendo que a produção de CO2 aumenta e diminui de maneira espelhada, antes e depois do ponto de equilíbrio, qual das funções melhor representa esse comportamento no processo? E explique. Letra C. Então, qual das funções vai melhor representar? Se a gente for parar para entender o problema, no processo descrito no tempo zero, no tempo igual a zero, é o ponto em que o sistema está ok, em equilíbrio. Se a produção de CO2 aumenta, então aqui a gente tem um aumento da produção de CO2 lá no bioreator. E diminui de forma espelhada antes e depois desse ponto, significa o quê? Que o valor da função deve ser o mesmo para T e menos T. E isso é o que funções pares fazem. Então, se a gente for olhar aqui, quando ele fala de forma espelhada, ou se a gente está trabalhando um ponto, digamos que a função seja, como ela é T ao quadrado, né? Se a gente for analisar a função par lá que ele fala, é T ao quadrado. Essa é a par, R de T igual a T ao quadrado. Ela é uma parábola voltada para cima. Então, ela é espelhada. E aqui é o ponto de equilíbrio, né? Com o tempo igual a zero. Então, se a produção de CO2 aumenta e diminui, por exemplo, aqui a produção de CO2 está aumentando. Mas se a gente for analisar daqui para cá, ela está diminuindo a produção. Mas a partir daqui ela começa a aumentar. Isso aqui é a produção de CO2, né? Porque a gente está analisando o eixo Y com os valores de saída. Então aqui diminui a produção de CO2, aqui aumenta, isso aqui tudo em relação à origem. Então a função T ao quadrado representa melhor esse comportamento no processo fermentativo. Então essa função aqui, ó, RT igual a T ao quadrado, representa melhor esse comportamento no processo fermentativo. Bom, um outro conceito em relação à função é que a gente pode definir o que são as funções em funções crescentes e decrescentes. Então, para a gente começar a falar um pouco sobre esse modelo de comportamento de uma função, a gente tem que entender o que é uma função crescente. Primeiro conceito. Então, imagine que você está subindo uma ladeira, quanto mais você anda para a direita, mais alto você fica. Isso é uma função crescente, quando os valores de x aumentam, os valores de f de x também aumentam. O que seria isso? Por exemplo, se aqui a gente tiver um gráfico, a gente tem os valores de x, que a gente já explicou que são os valores de entrada, são as informações que entram, que vão ser codificadas pela função e que vão virar os valores de y, que são os valores de saída dessa função, né? Então, quanto maior o seu valor de entrada, maior vai ser o seu valor de saída. Então, se a gente estipular aqui pontos, né? Quanto maior esses pontos crescem aqui na entrada, eles vão crescer também na saída. E aí esse seu valor aumenta. Então, por exemplo, se a gente tem, se o x for igual a 1 para essa função, a função de 1 vai ser igual a 2, em uma determinada função. Se o x for igual a 2, o f de 2 vai ser igual a 5. Então, se eu aumentar meu valor de entrada, o meu valor de saída também aumenta. Então, nossa função está crescendo. Esses resultados, esses valores de saída crescem à medida que os resultados de entrada também crescem. Então, tem uma função crescente. Então, a gente pode dizer o quê? Que a função está crescendo nesse intervalo. Já o conceito de função decrescente ele é o oposto da função crescente. Como o próprio nome já diz, imagine que você está descendo uma rampa. Quanto mais você anda para a direita, mais baixo você fica. Isso é o quê? Uma função decrescente. Já seria o oposto. Vamos imaginar um gráfico. Aqui você tem os valores de entrada e os valores de saída. Então, quanto mais você... quanto mais você aumenta os seus... Quanto mais você tem valores de saída que vão diminuindo, os valores de entrada também vão diminuindo. E aqui essa função é uma função decrescente. Isso quando a gente trata de uma reta, mas pode ser uma curva, pode ser um comportamento senoidal, mas a gente vai ver mais um pouco lá para frente os tipos de funções.
E a gente vai ter na próxima aula uma aula que vai ser só de exercícios para a gente conseguir se aprofundar mais nesses conceitos que a gente está vendo. Então aqui a gente está focando nos conceitos, mas a nossa próxima aula vai ser só de exercícios. Então a gente vai conseguir se aprofundar melhor nisso. Então, por exemplo, se a gente tem um x igual a 1, esse f de 1 vai ser 5. Mas se o x for igual a 2, esse f de 2 vai ser 2. Então, quanto maior for nossos valores de entrada, ó, aqui, ó, os nossos valores de entrada eles estão aumentando, mas os valores de saída estão diminuindo. Então, se meus valores de entrada aumentam, mas meus valores de saída, que é o que foi codificado pela função diminui, nós temos uma função decrescente. E ela pode ser representada de diversas formas num gráfico, né? A gente pode ter o comportamento, por exemplo, de uma função aqui, uma parábola decrescente. A gente pode também ter, como a gente já viu aqui, uma reta onde os meus valores de entrada aumentam, mas os meus valores de saída diminuem. Então, dependendo do comportamento da função, ela pode ser qualquer tipo de função, mas ela vai ter um intervalo, ou que ela vai estar crescendo, ou um intervalo que ela vai estar decrescendo, ou um intervalo que ela esteja constante. Lembra lá da temperatura do bioreator que tinha que estar em 37 graus Celsius? Por exemplo, a temperatura subia até 37 graus, mas a partir de 37 ela se mantinha constante. Então aqui era uma função crescente, mas aqui é uma função constante, porque ela vai continuar a mesma. Então, ou seja, a gente pode ter funções crescentes, funções decrescentes e funções constantes. Então aqui, só para a gente entender um pouquinho mais, aqui a gente tem uma função e a gente pode perceber que em uma função a gente pode ter vários tipos de comportamento em relação se ela vai crescer, se ela vai decrescer ou se ela vai se manter constante. Por exemplo, aqui, no ponto de A para B, ela está subindo, ela é crescente. Ó. Então aqui, ó, que é o ponto A e aqui vai ser o ponto B. Então a gente percebe ó, que está vendo que ela está crescendo até chegar aqui no B. Ela foi crescendo. Mas já do ponto B para o ponto C, ela desce, ou seja, ela é decrescente. Então, daqui para cá, a gente já percebe que os valores estão diminuindo, então ela está decrescendo. Então, do ponto C para o ponto D, novamente ela cresce. Então, a gente vê vários tipos de comportamentos em uma função. E, então, se ela se mantém né, nesse comportamento, digamos que ela vai aqui, ela vem descendo de novo aqui para o ponto E, digamos. Se tivesse um ponto F, ela poderia aumentar e subir de novo. Isso aqui se fosse um comportamento senoidal, que é uma função trigonométrica que a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Mas aí a gente percebe que esse comportamento, a gente pode ter vários tipos de comportamentos em uma função. Bom, essa é a minha formação e qualquer dúvida que vocês tiverem, ou que vocês quiserem mandar, mande um e-mail para mim, que provavelmente eu vou responder quando eu tiver tempo. E a gente vai se ver na próxima aula, que vai se tratar só de exercícios voltados para todos os conceitos que a gente viu nessa aula.